Boa noite. Hoje eu me chamo Célia, né? Sou a coordenadora do Sind Saúde, né? Estamos hoje aqui no podcast e, antes de tudo, eu queria agradecer a nossas coordenadoras, né? Que sem elas a gente não anda sozinho. Queria agradecer a coordenadora Neuza Lide, agradecer a coordenadora Gaziene Almeida, a Irle Aparecida e a Alice, né, que ali está sempre comigo. Hoje a gente vai falar dos nossos percalços, né, e do nosso grande gargalo, a Previdência. Não é isso, Alice? Exatamente, minha amiga. Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos os amigos que estão nos assistindo, que estão dedicando um pouco do seu tempo, privilegiando esse momento aos trabalhadores de Altamira, todos os trabalhadores, aos nossos familiares. E dizer aqui que o Sim Saúde está aqui para expor e tornar público, tornar conhecido de todos os nossos anseios e as nossas necessidades. Como é sabido, né, Alice, que a gente está nesse momento, é um momento delicado, né, em relação à Previdência, né? Sim, E no dia 4 de setembro, tivemos a nossa mobilização. Estávamos junto com a educação, com o Sintep, Sindsaúde e Sintep. E aonde fomos recebidos e nos foi dado garantias, foi acordado, né? Foi pactuado algumas coisas. Foi pactuado na Previdência que nós teríamos o aumento da alíquota de 11 para 14%, né? E a Previdência correto. complementar, que não mexeriam nem no tempo e nem na idade. Nem na idade. Mas, infelizmente, né, no dia 28, dia do servidor público, a gente acordou, né, com um pacote que foi mandado para a Câmara. E lá, ferindo, né, um direito adquirido do trabalhador, que é o aumento do tempo de contribuição e da idade. Nós temos muitos trabalhadores, né, que estão prestes a aposentar. E hoje se fala muito nessa questão do trabalhador de 97. Né? Só que a proposta da prefeitura, né, o trabalhador de 97, não vai pegar o trabalhador de 97. Claro que vai. Vai abarcar Com todos os certeza. trabalhadores da prefeitura. Todos os trabalhadores, tanto do concurso de 97, tanto de 2006, né? Isso. Então, assim, há uma grande preocupação, porque o governo Loredan, ele não nos chamou, né? Ele foi lá, fez uma coisa que todos nós achamos bacana, Isso. né? Que ele publicou no Diário Oficial o GTI, né? Ao qual você faz parte do GTI. Só que nós ficamos felizes e achamos, não, o negócio agora vai dar certo, porque está conversando com o trabalhador e é tudo que a gente queria. Que é essa conversa do governo para com o trabalhador desse Isso. município. Só que teve só uma reunião, né? E Reunião nessa, que foi dia 4 de agosto. E exatamente 30 dias depois foi o dia da nossa mobilização, né? Que foi dia 4 de setembro. Na nossa primeira reunião de GT da Previdência, foi nos garantido que o que aquele grupo estudasse e propusesse para constar na reforma de atualização da Previdência Social, que aquilo ali seria discutido novamente com os sindicatos e os sindicatos poderiam fazer a sua contribuição, ou seja, iria se elaborar uma minuta com a proposta de mudança e essa proposta e essa minuta seria avaliada pelo sindicato e o sindicato sentaria na mesa e diria, olha, aqui a gente precisa que seja corrigido aqui a gente precisa que altere, aqui a gente precisa
interferir, que seja mudado. Então, nessa primeira e única reunião do GT, foi garantido isso. E nós nos empolgamos muito, participamos da filmagem, todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Que pela primeira vez o trabalhador iria poder colaborar com a mudança da sua vida profissional, né? Ia poder participar da sua vida, da sua mudança profissional. Saímos dali com a garantia de que a segunda reunião seria em 30 dias. E, para nossa surpresa, isso não aconteceu. O que aconteceu foi a elaboração do documento por parte da Altaprev, da assessoria da Altaprev, elaboraram o documento, mandaram para a Câmara e, em momento algum, foi comunicado isso ao grupo de trabalho. Quando nós ficamos sabendo, já estava na Câmara o documento para ser lido e aprovado. Tá? É assim, é com muita tristeza que a gente vê tudo isso, porque assim, o governo que ele vai lá, ele faz uma publicação de um grupo de trabalho que ele dá garantias, né? Ele dá garantias que esse grupo de trabalho ele vai ter acesso, ele vai discutir, Isso. porque nós precisamos discutir a vida do trabalhador. Não pode ser imposto ao trabalhador, até porque a emenda 103, ela não é impositiva aqui para a gente, ela é impositiva lá em Brasília. Isso. Né? Mas, diferente disso, eles fizeram tudo ao contrário. E assim, Alice, a minha indignação com tudo isso, porque nós conhecemos a realidade dos nossos trabalhadores. Nossos trabalhadores hoje, eles estão tudo adoecidos. E de doenças degenerativas, né? Eles estão Não tem cura. adoecidos, né? E nós ainda temos o assédio moral estrutural ainda dentro dos serviços, né? E aí o trabalhador estava preparadinho, se organizando, já com o pezinho lá, dizendo, eu vou me aposentar, eu vou me aquietar, o tempo de vida que me resta, eu vou aproveitar alguma coisa, porque eu já contribuí com tudo que eu tinha que contribuir aqui na saúde. Mas, de repente, dia 28, veio a surpresa do pacote, que foi denominado pacote da maldade. Né? E não deixa de ser uma maldade para com os trabalhadores. A gente está dentro da saúde, a gente sabe o quanto dentro da saúde que é difícil. Por quê? Nós não podemos parar a saúde, porque nós mexemos com vida. Né? Na pandemia, a pandemia foi o retrato disso, que na pandemia, mas a saúde não parou. A saúde foi lá na linha de frente. Exatamente. E nada disso foi pensado, nada disso foi visto em relação aos trabalhadores. Né? Aí a gente recebe uma punhalada nas costas, né? Sabe? Não, agora você vai ter que trabalhar mais e contribuir, porque a Previdência ela vai quebrar a Previdência. Mas nós somos os responsáveis pela Previdência quebrar? Não. Nós não somos. Se a gestão que passaram levaram o dinheiro da Previdência, o trabalhador, ele não é responsável Cada por gestão levou o que pôde, né? Ele não é responsável, eles nunca devolveram. né? O trabalhador não é responsável por isso. O que eu vejo é que sempre se acha um jeito de tirar do lombo do trabalhador. Né? O rombo está aqui? Está. Né? Mas vamos tirar de onde? Vamos resolver isso na costa do trabalhador. E assim, o que nós vemos hoje, a solução para a Altaprev é concurso de imediatamente. Exatamente. E assim... Concurso conforme a necessidade, né? Porque nós temos um grande número de trabalhadores contratados e pela previsão que se tem, o concurso que está previsto, ele não vem com o número de vagas necessárias. Com certeza, porque hoje na saúde nós temos em torno de 1.760 trabalhadores contratados. E trabalhadores efetivos nós temos 558, né? É o quantitativo que nós temos. Então, será até quando que o trabalhador vai ter que pagar a conta que não é dele? E o dinheiro que está lá é do trabalhador.
né? É do trabalhador. Então, assim, Alice, naquela fatídica terça-feira, né, lá na Câmara Municipal, para mim, ali foi terrível, sabe? Foi terrível aquilo ali, porque a gente acordou com essa situação e a gente chegou lá na Câmara naquela terça-feira, todos preparados, todos alinhados, Todos. foi uma loucura, né? Até achei que o coordenador do Sintep seria até agredido, né? Porque assim, foi uma coisa de louco, entendeu? Por quê? Porque ninguém está preocupado. O parlamento, ele não está preocupado com o trabalhador. Ali ficou bem verdade. claro, não está preocupado com o trabalhador. E agora, Alice, uma coisa que está entalada em mim é a fala. O pessoal de 97, não, esse daí tá ok. Mas como Não que tá. está? Vai Mas não tá. dentro dessas regras, Porque para né? esse pessoal tá protegido, eles tinham que ter dentro dessa mudança o direito garantido. A preservação do direito garantido, que é constitucional, que já vem desde a Constituição. Então, o certo, vamos proteger o pessoal de 97? A única forma seria essa: garantir o direito adquirido, que é E constitucional. um vereador, eu vi um vídeo de um vereador, ele dizendo na fala dele que a gestão está garantindo o direito adquirido. Para mim não está, porque se a lei, a partir de janeiro, ela vai entrar em vigor, então que pegue quem está dali para frente. Isso. Então, quem está para cá fica nas regras aqui, né? Nas regras antigas. Esse era o nosso pensamento. E Esse é o nosso anseio. Nosso anseio. E assim, dizer que, como o vereador falou lá, que nós queremos tumultuar. Não. A gente não quer tumultuar. A gente só está dizendo que não é assim. E que as regras, elas não são impostas aqui para a gente. Que a nossa previdência é própria. É próprio, É um própria. regime próprio. É o regime próprio. Exclusivo aqui de Altamira. Exclusivo nosso. Então, assim, a nossa autarquia, né, se o prefeito quiser, ele mantém. Então, da agora para frente, a partir de 1º de janeiro, ele mantém o direito adquirido, né? E da agora para frente, os novos concursados, eles ingressam dentro das novas regras. Das novas regras. Era isso que nós achávamos, que esse GT ia trabalhar. Ia trabalhar, porque assim, nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer. Mas dentro dos nossos anseios, a gente achava que nós iríamos conseguir algo porque ali. O que estamos pedindo é legal, está na lei. Não é alguma coisa que nós iríamos criar agora, não é uma lei nova que a Altamira criaria. É aquilo que é o cumprimento da Constituição, a garantia do direito adquirido. Para que isso acontecesse, a nova redação da lei, ela tinha que dizer o seguinte, que os trabalhadores concursados do município de Altamira que ingressassem no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2026 estariam submetidos a essas novas regras. É esse o anseio do Sindsaúde, que se garanta dessa forma. E não que o corpo que está na lei hoje diz o seguinte, que essas leis valem para todos os trabalhadores que ingressaram até essa data. Então, engloba todo mundo. Ele não está preservando aqueles que já estão há 28 anos, né, Célia? Tu está há quantos anos no serviço público? 28. 28. Tem o pessoal de 2006, que está completando 20 anos também, né? Então, seria garantia para esses. E o que mudaria seria para o próximo concurso que está previsto para o ano que vem, né? É um anseio do Sindsaúde que se mantenha, e é um pedido, e é isso que nós temos porque o nosso primeiro pedido era garantir a nossa presença na mesa de discussão. Aconteceu, porém só a primeira reunião, a segunda não houve. E o segundo anseio é que se mantenha o direito adquirido, que é justo, é legal e é constitucional. Então, assim, a gente vê que não houve boa vontade. A boa vontade, ela ficou entre
aspas, né? E deu uma ideia para a sociedade em que a gestão fez tudo correto. Não, ela esteve lá, ela conversou com o trabalhador. E não foi isso que aconteceu. E a gente tem tempo ainda, espera que a Câmara Municipal, ela nos convide, né? Convide o Sindisaúde, convide o Sintep, convide aqueles trabalhadores que estão soltos, mas estão organizados. Né? Para que se discuta. Para que se discuta tudo isso. Cada um conforme a sua realidade, a sua necessidade. Com toda certeza, né? Porque não será justo com essas pessoas, com esses trabalhadores. Os trabalhadores estão aí, já vão fazer 30 anos trabalhando. Né? Então, eles vão ter que trabalhar mais, contribuir mais. Né? Então, assim, que a lei não venha retroagir, esse é o princípio, que a lei não venha retroagir para prejudicar. Exatamente. Né? E a gente vê. E antes da gente entrar lá na sua pasta que você domina mesmo, que é a Previdência, eu quero falar sobre aquele vídeo do vereador. Né? Porque, assim, ele fala que nós estamos criando confusão, a gente quer criar confusão. Engano seu, vereador. Nós não queremos criar confusão, não. Em hipótese alguma, sabe? O Sindisaúde, nós coordenadoras do Sindisaúde, essas 6 mulheres que coordenam o Sindisaúde, você não vê em momento algum a gente falar uma palavra de baixo escalão, de jeito nenhum. A gente respeita todos, mas a gente quer respeito também. Nós queremos ser respeitados. Não queremos que você use a tribuna para nos chamar de baderneiros. Não, nós não queremos isso. Porque se você está aí, sentado aí no parlamento, tem voto de trabalhador aí. Voto. Que lhe elegeu. Então, quando você for falar, preste atenção. Entendeu? Tudo que a gente quer é lutar pelos nossos direitos, que eles sejam garantidos. Coisas que o nosso governo não garantiu para a gente. Ele disse uma coisa lá no dia 4, aliás, no dia 2 ele nos chamou, no dia 2 de setembro, nas vésperas ali da mobilização, nós fomos chamados, sentamos com todo o corpo. Toda a assessoria do prefeito. Estava lá a nata do governo Loredan, procurador do município, alta preve, vice-prefeita, secretário de saúde, toda a assessoria, setor de planejamento. Isso, todos. Então, nós estávamos no meio da nata. Tá? E lá foi garantido isso para a gente, que só ia aumentar a alíquota. E consta em ata. E a previdência complementar. Né? Então, a gente estava assim, poxa, que bom, né? Porque era a apreensão de todos. No dia 4, o prefeito não estava, né? Mas a vice-prefeita e todo o corpo, de novo, todo o corpo técnico, toda a assessoria da prefeitura, toda a nata estava lá. Né? Inclusive, nós temos tudo em vídeo, né? Que foi gravado, foi permitido lá que a nossa assessoria de imprensa entrasse. Né? Tá tudo gravado, temos ata também. E a gente perguntou a Previdência, como que vai ficar? Vai aumentar o tempo de contribuição e a idade, ou vai ser só imposta, só a alíquota e a Previdência complementar? Não, só a alíquota e a Previdência complementar. De repente, vem uma outra coisa. Vem um pacote completo. Vem um pacote, né? e aumenta que o cara vai ter que trabalhar aí mais 5 anos? No mínimo. Né? No mínimo 5 anos. Sim. Né? Entendeu? Sabe? Então, isso para a gente, assim, é uma falta de compromisso. É uma falta de compromisso do governo para com a gente. E também o governo era para ter nos chamado. Depois de toda a situação, hoje a gente recebeu N documentos.
inclusive o estudo Do impacto. do impacto da alta prévia, né? E agora eu quero que você fale como que você vê, depois de tudo que a gente viu, a gente ainda não tem o nosso parecer jurídico, Nós deve não sair na temos ainda, né? sexta-feira, nosso parecer jurídico, mas você que está na pasta da Previdência, como que você vê esses impactos todos? A primeira coisa que a gente tem que ver é a emenda 103, ela é de 2019. Então, nós do Sindsaúde, nós não estamos brigando contra a implantação da emenda 103. Ela é a base da mudança, mas ela não é uma emenda impositiva. Ela só é impositiva, como você já falou lá em Brasília. Porque se ela fosse impositiva, ela não precisaria ser estruturada no Estado e nem muito menos no município. Então, se ela veio para ser estruturada aqui no município, significa que ela está aberta à discussão, que é exatamente isso que o Sindsaúde procura. Entrar na discussão e nos ajustes da formação da lei, porque afinal de contas é a nossa vida profissional. Então, o Sindsaúde não está se colocando contra, porque lá na medida 103 de 2019, ela diz que o mínimo de arrecadação que deve ser cobrado do trabalhador no contra-cheque é 14%. Então, o nosso passaria de 11% para 14%, sem problema. O prefeito Loredan prometeu lá no dia da nossa reunião um ajuste no nosso salário, que já está congelado há vários anos. Vamos relembrar, né? Nosso salário está congelado há 6 anos, que nós não temos nenhum tipo de reajuste. Então, ele prometeu 5,23% para cobrir esse aumento na alíquota, e daí nós ficaríamos com 3,23% de aumento. Porém, para nossa surpresa, também no pacote já não é mais esses 3,23%, já é 3,13%, que seria o nosso aumento. 5, tirando os 3 que vai para a outra perna, nós ficaríamos com 2,3%. 2,3%. Então, assim, que todos entendam que nós não estamos nos colocando contra essa mudança, até porque o Tribunal de Contas já pede isso do município, né? Que ele se ajuste. A nossa ansiedade, enquanto sindicato, é que a gente seja chamado para discutir cada item de alteração. Porque a proposta inicial da Altaprev, ele altera o artigo 124, onde tem cerca de 16 proteção ao trabalhador, entendeu? 16 itens, 16 benefícios dele, que são listados item por item, eles são, como é que diz na administração pública, esclarecido, eles não ficam em dúvida. O gestor, ele tem lá o direcionamento estruturado dentro da lei, então esse artigo 124, ele está sendo alterado. Ele está sendo reduzido a 3 itens. E os outros direitos do trabalhador? Fica tudo subentendido. Não, aonde vai parar esse direito? Como é que vai ser feita a interpretação da lei a partir se essa proposta de mudança for aprovada lá na Câmara? Vai caber a interpretação de quem está legislando? Não, aqui eu vou deduzir desse jeito, porque não está escrito na lei, sendo que a administração pública cobra exatamente o contrário, que tudo esteja estruturado, que tudo esteja na lei. Facilita quem está administrando, quem está tomando as decisões. E o nosso público, os nossos trabalhadores, eles precisam ter o conhecimento. Porque antigamente as coisas aconteciam, a gente ia ficar sabendo 6 meses depois, 1 ano depois. Hoje não, hoje está nas nossas mãos. Então, o nosso anseio é que a gente sente na mesa e venha discutir cada item que está sendo proposto de mudança. Também tem uma proposta dos vereadores, né, que a gente não sabe se foi lida aquela proposta, não sabe se foi... Como é que está o andamento dessa proposta? Também não sabemos se ela vai ser aceita, não sabemos. Então, assim, são dúvidas que nós, enquanto sindicatos, nós não podemos ter essa dúvida. Nós não podemos chegar na próxima terça, assistir a Câmara
modificando a vida profissional de pessoas que estão defendendo o SUS há 30 anos, sem a gente ter acesso. Não é justo que a gente não tenha conhecimento dos impactos, não tenha conhecimento da mudança e nem possa interferir nessa mudança. É isso que o sindicato precisa, é isso que o sindicato está pedindo. Porque nós temos a nossa assessoria jurídica, nós também temos o nosso advogado. O nosso advogado pode dizer, não, isso aqui daqui a 5 anos vai te prejudicar. Sim. Então, que preserve o direito adquirido de cada trabalhador. Foi para isso que foi criado o GTI. Foi para isso que foi justamente criado, para essas discussões. foi publicado. São discussões que a gente precisa que a gente precisa ter afinidades com ela. Até onde isso aqui vai ser bom para o trabalhador? O que se está tirando daqui da lei? Porque uma vez que tira, né? É direito tirado, direito negado para o resto da vida aí, entendeu? Então, assim, faltou essa falta de compromisso do governo para conosco, né? Não para todos os trabalhadores do município. E assim, eu quero na sua opinião, como você da parte da Previdência, porque hoje o que se fala muito, porque os trabalhadores de 97 não estão prejudicados. E como que você vê isso? São poucos os trabalhadores de 97 que estão contemplados dentro da lei. São poucos. Por quê? Porque eles não têm ou a idade ou o tempo de contribuição hoje. Eles não têm, porém estão prestes a completar essa idade. Alguns têm a idade, mas não têm a contribuição. A maioria deles. Muito poucos, eu acredito que uns 2 ou 3 estejam aptos a se aposentar hoje, preservando o salário que recebem. Porque eles podem se aposentar pela idade? Pode. Mas aí sabe para quanto que vai a aposentadoria deles? Salário mínimo. A maioria dos profissionais da saúde. Entendeu? Para os de 97 serem se aposentados hoje, preservando o que eles recebem hoje, que a integralidade mais a paridade, que é aquele direito que o trabalhador adquire quando ele se aposenta, de toda vez que aqueles que está na ativa tem um percentual de aumento, quem está aposentado também tem. São poucos os que a lei cobre. Se eles entrarem nessa mudança agora, como é a proposta da Previdência. Porém, se eles não entrarem nessa proposta e for garantido o direito, esses trabalhadores de 97, do concurso de 97, todos eles vão ter essa oportunidade de se aposentar com o salário que eles ganham hoje e ter direito ao aumento toda vez que os da ativa tiverem. Os concursados de 2006, eles já não vão ter esse privilégio, independente da lei ser aprovada ou do regime antigo. Porém, o que eles vão ter de garantia é que eles vão poder se aposentar com as regras do regime da Altaprev que hoje estão em vigor. Então, a idade deles é 55 anos para mulher e 60 para homem. Com a nova proposta, a idade passaria para 62, mulher, e homem, 65. Então, o profissional de saúde que já está cansado, já está doente, porque uma coisa é você ter uma doença, quebrou um pé, cortou uma mão, ou então você vai lá na UPA, faz aquela correção, costura, toma uma medicação, você fica bom. Mas quem tem uma doença degenerativa, ela não tem cura, ela só vai ter tratamento paliativo. Entendeu? A cada dia ela vai piorando. Aí pega um trabalhador desse, que está trabalhando, por exemplo, no hospital regional, ou no postinho, ou num laboratório, coletando exame, e põe ele, que está aí com 1 ano para se aposentar, ou então só precisando alguns que têm até faltando meses para completar a idade, põe eles para trabalhar mais 5 anos. Como é que essa pessoa... Tem trabalhadores hoje que eles saem de casa para trabalhar por uma questão de honra, entendeu? Por necessidade. Mas a estrutura física desse trabalhador
não suporta mais, entendeu? Então, está fazendo dar força, a coragem para ir trabalhar, porque fisicamente ele já não tem mais condições. Nós temos pessoas assim. E Alice, uma das minhas grandes preocupações é a questão da paridade e a integralidade, né? Porque essa é uma regra que o pessoal de 97 tem isso, Tem esse tem privilégio, esse direito são adquirido, os únicos. né? Agora, com esse novo pacote, se realmente for aplicado como está, né? Como que fica essa situação? Aumentem muito o tempo que eles terão que trabalhar. Aumentem muito. Aumentem mais ou menos de 5 anos, de 2 a 5 anos no mínimo. Vai Porque aumentar. tem alguns que já têm 60 anos. Tem No alguns que meu têm caso, eu 60 tenho anos. 60 anos. Então, eu vou trabalhar ainda 2 anos, 2 anos. mais ou Isso. menos para aposentar. Aí você Mas com completa. essa nova regra, né, ela vai ser garantido para mim a integralidade e a paridade? Essa é a minha preocupação. Não, a integralidade e a paridade, ela é garantida pela Constituição. Então, uma lei municipal, ela não pode ser maior do que uma federal. Ela pode acompanhar a linha. Eles não podem tirar a paridade. Isso é inconstitucional, porque foi garantido pela Constituição. Eu não sei se essa nova proposta pretende mexer nesse item, porém, não tem como tirar, porque isso é garantido. Inclusive, a emenda 103 de 2019, ela também preserva a paridade e a integralidade. Ela Por- não tira. Porque assim, tinha que ter as regras, né? Todas Sim, as regras esclarecidas. Eu acredito que era para ter chamado e colocado. E outra coisa, esses documentos, eles não são privativos. não, Eles não são são privativos públicos. da Câmara, não são privativos da Prefeitura, eles são documento público, tem que ser publicizado É, para todo mundo ter acesso, inclusive para os trabalhadores. Inclusive, a gente protocolou um documento na na Câmara Câmara. pedindo isso, porque eles não são detentores desse documento e privativo deles. Eles têm que deixar isso público, né? Público Exatamente. para que tenha acesso e que abra a discussão. E mais uma vez, né, a gente pede, né, que a gente seja chamado para essa Seja discussão, chamado. que a gestão do doutor Loredano nos convoque para a gente discutir. Entendeu? A gente discutir essas situações. Porque é coisa que está tirando o sono. Esses dias, Alice, tem uma trabalhadora, né, em que ela está sem paz. Ela está sem paz depois de tudo isso. Ela é uma trabalhadora de 97, hoje ela está na PAI. Então, assim, ela está sem paz, porque ela vê a vida dela revirando de cabeça para baixo, porque ela estava se programando, ela Isso. estava se organizando, juntando papel, que a aposentadoria é organização, Organização. né? É organização. Então, ela estava se organizando para fazer seus 30 anos de contribuição, ela já tem a idade, né? E ir lá se aposentar. E de repente acontece tudo isso, né? Então, assim, a gente fica assim com Abalada psicologicamente, né? e a situação do trabalho acaba a gente se sobrecarregando com isso, porque a gente também está na mesma situação. É. Mas como nós estamos ali na linha de frente do Sindsaúde, a gente segura tudo isso e acaba a gente sofrendo muito ainda, É muito porque mais não é ainda. só esse direito, não só esses que nós estamos falando agora da aposentadoria, mas são vários direitos, né, do trabalhador que a gente vê que não tem relevância para o setor público, não tem importância, eles não se preocupam com a prevenção É, da saúde, com a isso. prevenção do direito, com a preservação, com o bem-estar do trabalhador, porque o trabalhador ele deveria receber um salário que garanta o sustento da família dele. Isso está na lei. Não, a partir de 1º de janeiro, pela primeira proposta, vai sair também. Isso daí, que é uma garantia que o salário tem de sustentar a família.
Ela é uma verba que tem que sustentar a família. Então, isso é um direito nosso. Imagina você trabalhar a vida toda, até 62 anos, quando chega lá você se aposenta com o salário mínimo, porque não pode receber menos que o salário mínimo. Se pudesse receber, seria menos que o salário mínimo. Verdade, Algumas situações. Então, isso aí abala o psicológico da pessoa. Como que aquele trabalhador ele vai sair de casa sem ter o sustento da sua família preservado em casa, como é que ele vai servir ao usuário, como é que ele vai servir um excelente trabalho ao público, sendo que ele mesmo não está bem? Isso abala psicologicamente, por isso, mais uma vez, a gente retorna, solicita ao governo, à administração do Dr. Loredan, que tenha essa sensibilidade de preservar o direito adquirido do trabalhador. É justo. Com É certeza. justo que se preserve, é justo e é legal e é necessário também. E ficava uma coisa assim, sabe? Um ponto até para o governo, porque são promessas de campanha. Da cidade inteira que acreditou, né? Promessas de que campanha. vislumbrou né? uma nova. E assim, a gente vê muito hoje, muitas festas, festa. Nós não somos contra a festa. Muito bom né? festa. Nós não somos contra. Isso. Mas que o trabalhador também possa ser inserido Fazer nessa uma festa também, se sentir à vontade. Como é que eu pra posso ir para uma festa? festa, curtir uma Expo Alta, se a gente recebe um pacote desse, né? A gente não tem como ter alegria para ir lá, né? Então, para que a gente esteja inserido, ele precisa olhar para a gente. A gente merece respeito. A palavra X é respeito. A gente merece respeito pela gestão, a gente merece respeito pela a Câmara Municipal. Entendeu? Isso. Que tem que abrir espaço para o trabalhador ter voz também, Ter voz. lá dentro da Câmara. Porque quando é em época de eleição, eu sempre vejo assim, como quando você diz, olha, Célia, vai chegar a época de eleição, aonde o cara tira o paletó, bota ali, né? Bota um bonezinho surrado, uma calçadinha surrada, Camiseta do uma partido. camiseta, e vai pro abraço, aí chega lá com você, ele conversa, ele diz, ele promete. Custa honrar tudo isso? Não custa. E a Sabe gente por quê? recebe bem, né, os nossos candidatos, a gente tira foto, a gente posta, entendeu? E assim, e eles, quando chegam lá, eles se transformam. A gente vê hoje a Câmara completamente transformada. Completamente transformada. Eu não sei se você recorda da primeira vez que nós tentamos uma conversa com a presidência da Câmara hoje, né? Estivemos lá no gabinete há um tempo atrás. Foi muito constrangedor a nossa conversa, né? Então, a gente precisa ser respeitado, né, pelo parlamento, né? E dizer para eles que eles não legislam em causa própria. Eles legislam para o povo. Para o povo. Né? Para o povo desse município. Né? Um município acolhedor, que é o nosso município de Altamira. Né? Então, que eles vejam isso. Né? E que eles nos chamem. Chame os trabalhadores, chame os sindicatos para conversar. Até porque a solução para não deixar a Altaprev falir de vez não é tirar da costa do trabalhador. Nem aumentar a nossa idade. Ele pode botar 1000 anos na nossa costa, mas se ele não fizer... não vai conseguir cobrir o rombo que ficou na Altaprev de todas as gestões que já passaram. Se ele não fizer concurso público, não botar mais gente para contribuir, mais contribuinte lá, não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Né? E assim, mais uma vez a gente pede, nos chame. A gente precisa ser chamado, a gente precisa ser ouvido. É verdade. E a gente precisa participar e ser respeitado. Que o governo, hoje eu vi o vereador falando que tem 80 e poucos % de aceitação. Que o município, o povo do município está com ele. Até quando? Verdade. Né? Até quando? Será que a Câmara Municipal está com essa aceitação também? Será que eles já se olharam? Como é que está lá o parlamento?
né? Verdade. Então, a gente precisa de respeito, os munícipes precisam de respeito e o trabalhador também precisa de respeito, né? E assim, não é preciso a gente se mobilizar para que a gente Verdade. seja chamado. Mas, infelizmente, a gente tem que mobilizar, a gente tem que paralisar, né? Estamos aí puxando uma assembleia, né? Puxando uma assembleia agora, que vai ser no domingo a nossa assembleia, que era um dia do trabalhador, que é o dia da confraternização do Sindisaúde. Nós ofertamos essa coordenação agora do Sindisaúde, está na quarta confraternização, Fraternização. né? Que é o dia que a gente, o trabalhador ali, ele vê os amigos, né? Que a gente trabalha na mesma rede, mas a gente passa de anos sem se ver, né? Verdade. A gente passa de anos sem se ver. Então, é aquele dia para ele estar ali, né? Confraternizar, para ele rever os amigos. Mas, nesse dia, a gente vai ter que unir o necessário ao necessário, que é puxar uma assembleia no início lá, né? A assembleia na primeira chamada vai ser às 11h30 e na segunda chamada ao meio-dia, já acontecendo a assembleia. Isso. Para a gente, a pauta é única, é a pauta desse pacote da Previdência, né? E a gente quer direcionar a paralisação dia 18. Porque os trabalhadores precisam estar na Câmara Municipal. Todos os trabalhadores, eles precisam estar lá. E os trabalhadores é que estão nos cobrando, né? Nos cobrando posicionamento, nos cobrando que a gente faça alguma coisa por eles, que a gente tome uma atitude e resolva a situação. Só que isso não está no nosso poder. Mas o poder emana do povo. Então, por isso, a necessidade da gente perguntar para os trabalhadores, é isso mesmo que vocês querem? Se for isso, o sindicato está aqui, né, para colaborar, para estar junto, para direcionar e fazer essa assembleia, conforme eles estão pedindo para a gente, estão exigindo, estão cobrando da gente, cobrando da nossa assessoria jurídica, que a gente faça algo para que essa mudança não aconteça na vida do trabalhador agora. Então, no meio da nossa confraternização, nós vamos ter que tirar um momento e perguntar, vocês querem realmente fazer essa paralisação? Eles aprovando, nós vamos providenciar tudo, né, para que aconteça lá na Câmara dos Vereadores. Terça-feira, né, a partir das 8h. Com o pedido de que a Câmara tenha essa sensibilidade de olhar para o trabalhador tão sofrido, tão prejudicado, que era para nós estarmos alegres aí. Quantos anos nós não temos a nossa database no nosso contra-cheque? Quantos anos nós não temos? Vários anos. Então, é que eles tenham essa sensibilidade de olhar para o trabalhador. Poxa, o trabalhador precisa de uma ajuda, o trabalhador precisa de um alento, de algo para alegrar a alma, para que esse trabalhador ele tenha ânimo de sair de casa, de deixar a sua família, deixar seu filho na escola, deixar a sua família em casa e trabalhar, prestar um serviço de qualidade, de excelência, atender bem o público. Para isso ele tem que estar bem. Porque assim, eles veem a saúde como gasto, mas a saúde é investimento. É investimento. É investimento. É investimento. Quando se investe no trabalhador, você vai ter um retorno. Exatamente. Você vai ter um retorno. O trabalhador bem remunerado é um trabalhador que presta também. Isso ajuda ele a prestar um serviço de qualidade, né? Até porque à nossa sociedade. Exatamente. Até porque qual é a pessoa que hoje está vivo, que nunca passou pela mão de um profissional de saúde? Na hora que ele vai, todos nós passamos pela mão de um profissional de saúde, ou já passamos ou vamos passar. Então, nesse momento, a gente precisa de ser bem acolhido, de ser bem atendido, que o profissional esteja 100% à disposição daquele atendimento, que preste um serviço de qualidade. É esse o anseio e é essa necessidade, a forma que os nossos administradores precisam olhar para a saúde hoje. Porque a saúde está pedindo socorro. A saúde está doente. A saúde está adoecida e bem adoecida, adoecida, né? A gente sabe tanto disso, né?
que nós estivemos aí na linha de frente da pandemia, né? E a gente lidou com a morte todos os Todos os dias dias. ali. E uma morte em números, né, muito grandes, né? E assim, o que que acontecia? Foram trabalhadores que se foram na Que se pandemia, foram. parentes, né, Parentes, amigos. amigos. E eu lembro lá no HGA, né, quando a gente saía do plantão, quando chegava e via a mensagem, olha, sabe aquele paciente que você estava com ele ontem? Morreu. Covid, né? É. E foi criando assim uma coisa. Teve trabalhador, eu lembro de uma trabalhadora que ela era contratada, ela entrou em parafuso que ela pediu demissão. Ela pediu demissão na época, porque ela não aguentou a pressão. E eu lembro de um trabalhador também que foi a óbito. A gente passando no corredor, eu entrando no plantão, ele saindo, ele dizendo assim para mim, Célia, tu não queres trabalhar no Covid? Eu falei, não, vou ficar lá na clínica médica mesmo, aonde eu estou. Ele disse, não, lá no Covid a gente vai ganhar um dinheiro melhor. Quando foi no outro dia, eu estava de descanso e folga, no outro dia eu vi uma mensagem dizendo assim, olha, o Paulo chegou aqui, não está legal, ele tá ruim. Depois já veio a mensagem, já foi para o Covidário, né? E no outro dia o Paulo morreu. Foi a E assim, mexeu muito comigo. nosso psicológico. A escovinha dele pendurada dentro de uma redinha assim lá no banheiro, né? E mexeu muito comigo, porque ele viu a oportunidade de ter um dinheiro a mais, né? De ter que. Quem trabalhava no Covidário ganhava um Ganhava dinheiro a mais. mais. E ele viu essa oportunidade de ganhar esse dinheiro a mais. A insalubridade era 40%, né? Ele ganhava um pouco a mais, né? E ele viu essa oportunidade. E nisso ele perdeu a vida. Perdeu a vida. E assim, essas pessoas se foram e ninguém nunca veio cuidar dos Do trabalhadores. trabalhador, do Pós-pandemia, psicológico. pós-pandemia, ninguém fez nada por esses trabalhadores da saúde, né? E quando o trabalhador está se organizando para aposentar, ele recebe Para uma respirar. paulada, né? Para dizer Exatamente. assim, eu já fiz. E outra coisa, todos os trabalhadores que trabalharam na linha de frente, né? Lá na Covid-19, eles tinham direito, né, à sua insalubridade em 40%. Independente se ele trabalhava na Isso. clínica médica, se ele trabalhava no covidário, né? Isso agora saiu agora há pouco tempo, né? Eu venho acompanhando, que a gente vive estudando, né? Vive estudando, né? Mas o governo não teve essa dignidade. Não teve. E muita gente ficou sequelado. O trabalhador pegou Covid, ficou sequelado. Né? Sequelado. E ninguém olha para isso. Então, por que a gestão só vê quando faz uma redução? Nós somos prova disso, que nós não saímos de dentro do RH, resolvendo os problemas do trabalhador. Quando vai fazer uma redução de salário, vai fazer uma contenção de gasto, aliás, né? Só vão tirar lá no trabalhador. Já avisa isso. Né? Então, assim, já chega. Já chega. Célia, você tocou num assunto interessante. Eu estava pensando, tô falando, eu pensando aqui. A última vez que nós nos sentimos importantes foi exatamente no Covid. Qual foi o trabalhador da saúde que não teve orgulho, né, de colocar lá na sua foto de perfil? Eu faço parte da linha de frente. Era uma questão de orgulho para a gente, né? Pegava a foto lá, todo mundo paramentado, né, com os equipamentos de proteção na época do Covid, colocava a nossa foto lá no nosso perfil. Eu faço com aquela taja escrita, eu faço parte da linha de frente. Muitos perderam a vida. Muitos perderam os amigos e de forma de repente, porque igual tu falou, era uma pessoa que estava conversando aqui comigo, daqui a 3 dias ele estava entubado, no 4º dia estava enterrado. Então, nós da saúde, nós vivemos aquele impacto todinho, nós tivemos que continuar a vida depois do Covid e nada foi feito em prol de dar uma assistência àquele trabalhador que passou por toda aquela situação
que a gente passava noites e noites e noites e noites em claro, e nós não tivemos esse amparo, nós não tivemos nenhum alento, nada de alento. E agora, o segundo impacto que nós estamos prestes a ter, que é essa mudança, essa provável mudança de lei que está aí prevista para ser votada na terça-feira, onde nós não vamos ter nenhum alento, nós não vamos ter preservação, nós vamos ter um aumento de trabalho, um aumento de carga. Onde é que fica a valorização do trabalhador? Em nenhum A lugar. preservação da saúde do trabalhador. Precisa se fazer algo em relação à saúde do trabalhador. E é por isso, assim, que eu não admito que nos chame de baderneiro. Nós não Em somos. toda a nossa conversa aqui, durante o podcast aqui, que nós estamos aqui falando sobre a saúde, falando desse gargalo hoje, que é a Previdência Municipal, em nenhum momento nós alteramos nossa voz, em nenhum momento a gente descredibilizou alguém, em nenhum momento a gente xingou alguém, porque não faz parte do nosso perfil isso. Isso. Nós queremos que as leis sejam respeitadas, que o direito Que se garantido... faça o justo. Que o direito garantido de um trabalhador seja respeitado. preservado. Né? Exatamente. Que se preserve tudo isso e que se respeite. Né? É isso que É nós isso que a gente queremos. quer. Diferente do que o vereador falou na tribuna. Não somos baderneiro, vereador. E eu lamento muito um médico falar que o povo da saúde é baderneiro. É. Né? Que o povo da saúde faz tumulto. Nós não fazemos tumulto. Nunca fizemos. Né? Porque até para paralisar, nós temos que deixar o contingente que vai garantir a vida do cidadão, do munícipe que está lá precisando da sua saúde. Nós somos muito responsáveis em tudo que nós fazemos. Nós só queremos que os nossos direitos sejam garantidos. Né? E essa gestão nos prometeu isso. Né? Nos prometeu que ia preservar o que fosse lei. Lembro como Seria se fosse preservado. hoje, o que fosse lei seria preservado. É lei, está na lei, então está tudo certo. Vamos fazer, sabe? E a gente vê aí a luta da enfermagem em si, é uma luta árdua de longos anos. Nós temos aí 30 anos lutando por uma carga horária de 30 horas. Não é isso? Pelo piso da enfermagem no contra-cheque, até hoje Hoje nós temos um piso aprovado por lei, e o que a gente vê são os políticos trabalhando para acabar com essas 30 horas. Agora eles querem 36 horas, outros querem 40. Né? Então a gente fica assim, cadê a valorização da enfermagem, do povo que trabalha? Cadê a valorização? Um médico opera sozinho? Jamais. Não, ele não faz opera nada. sozinho. Ele precisa do anestesista, ele precisa do instrumentador, ele precisa do circulante de sala, tá? Ele precisa da servente, do auxiliar de serviços gerais, que vai limpar a sala, Que, deixar aliás, tudo é o mais limpinho. importante. É o porque mais se importante. o auxiliar não fizer o trabalho dele, ninguém mais faz. Como é que ele termina uma Porque cirurgia, não tem como. vai para uma outra sala, ele vai precisar daquela sala de Limpa. novo, limpa Limpa e tudo organizada. ok para ele operar, entendeu? Se não tiver os serviços gerais, se não tiver o administrativo, né, que está lá fazendo a organização, se não tiver o vigilante, o porteiro, né? Hoje o vigilante ele foi extinguido do PCCR, o vigilante e o auxiliar de serviços gerais. Ganham tudo salário mínimo. Entendeu? Exatamente. Cadê a valorização? E a gente fica se perguntando, será que essas pessoas conseguem dormir com a consciência tranquila? Será que só pensar no eu, numa pequena elite?
Não pode. Não pode. Não pode. Porque Tem que pensar no nós, trabalhador como um nós todo. somos serviços essenciais. A saúde é um serviço essencial. E que eles não vejam a saúde só como gasto, né? Porque a saúde é investimento. Quando se tem investimento na saúde, tudo flui. Tudo flui. Quando nós temos uma saúde de qualidade, nós temos usuários felizes. Quando tem o investimento tem a vida preservada também, né? nos trabalhadores, temos trabalhadores felizes que trabalham felizes, né? Ainda tem a preservação da preservação vida. da vida. A preservação da vida que é um bem maior. Né? O momento mais vulnerável de uma pessoa é quando ele está doente, num leito de hospital, quando ele chega num postinho de saúde, precisando de ajuda, aonde ele vai ter o seu acolhimento ali. Né? Então, assim, prefeito... Altamira tem dinheiro. Tem. Altamira é rica, igual o nosso Brasil. Nosso Brasil não é pobre, nosso Brasil é rico. Precisamos de administradores que tenham interesse em preservar o nosso Brasil, em preservar tudo aquilo que nós temos de riqueza e não passar a administração para o outro. Altamira recebe os royalties de incentivos, né, para que seja investido dentro da cidade. Temos investimento na cultura, maravilha, ótimo, a gente não acha ruim. Nós gostamos da exposição, que fazia muitos anos que não tinha, a população aprovou. Bom, mas não é só a cultura, não é só o turismo, não é só obras, setor de obras, tem que olhar para a saúde também. Precisa olhar para a saúde. Precisa ter projetos para a saúde, precisa a saúde estar organizada, porque se organizar, tem recurso. Tem recurso. Se colocar direitinho na lei, temos aí o PPA, temos a LOAS, temos a LDO. Se fizer tudo direitinho, os 3 instrumentos de gestão trabalhando de forma correta e com as informações corretas, a mesma informação nos 3 instrumentos de gestão, a Altamira vai ser bem administrada. Sim. Vai ser bem administrada, porque recurso tem. Mas quando se pensa só em um lado, né? Quando se pensa só em um lado, só em agradar aqui um lado, fica difícil. Né? Porque a gente não pode caminhar olhando só para um lado. Tem que olhar para um todo. Né? E assim, quando falam que o reajuste vai impactar na vida do trabalhador, esse reajuste agora de 5,13%, Alice, eu fazendo, quando a gente pega o contra-cheque aqui, a gente vai fazer a leitura, a gente vai fazer a somatória, a gente vê que não vai ter impacto. O impacto mesmo vai para Previdência. Né? Que vai sobrar 2,13 aqui para o trabalhador. 13 para o trabalhador, que não vai fazer impacto nenhum na vida dele. Né? E isso está lá na lei, lá no projeto, lá, que é para o ano de 2000 e a partir de 31 de dezembro né, de 2025 para 2026. Agora, será que o próximo ano vai ter? Tem que estar garantido. Tem que estar garantido. Tem que estar bem redigido. Né? É o que eu acabei de falar. Os 3 instrumentos de gestão precisam estar com a mesma informação. Não adianta um estar dizendo que vai dar o aumento, o outro não diz de onde vai sair, e o outro não preserva aquele aumento o próximo ano. Porque o que vai ser aprovado agora, o plano plurianual, ele vai servir para 4 anos. Sim. Se nós não tivermos essa garantia escrita em lei hoje e bem estruturada, com redação clara, para o ano de 2026, 27, 28 e 29, nós vamos... É por isso a necessidade do trabalhador sentar na mesa e observar as leis. Não só nós aqui que estamos na liderança, mas o que está em casa, que está lá no WhatsApp, tira 5 minutinhos para ler o que está escrito na lei. É muito porque importante. Senão, se nós não lutarmos agora, a nossa necessidade não for atendida,
o PPA vai se fechar, a LOAS vai consolidar e nós só vamos ter algum tipo a oportunidade de lutar novamente por uma melhoria salarial, por uma valorização salarial, só daqui a 4 anos, em 2029. E assim, a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que fala, o povo perece por falta de conhecimento, porque as pessoas não querem tirar um tempinho para ler, para saber o que está acontecendo, o que o gestor do meu município está fazendo, o que o vereador que levou meu voto está votando lá na Câmara, o que aquele vereador que eu votei, o que ele está fazendo para melhorar a minha vida aqui nesse município, né? As pessoas precisam ter essa preocupação, precisam ter essa preocupação e cobrar, né? Eu vi um dia desse uma pessoa dizendo assim, rapaz, eu votei nele, entendeu? E você votou também. E o outro disse, então aguente. Então aguente as consequências. Eu não tenho que aguentar a consequência, porque nós votamos nele, não foi para aguentar a consequência, e sim para ele dar solução para os problemas que estão aí, que a gente precisa que seja resolvido. Precisamos que se resolva, né? Precisamos que ele dê um norte na vida dos trabalhadores. Exatamente. Né? Precisamos que ele ofereça condições para os trabalhadores, porque ele sozinho ele não faz nada, né? O SUS, nós somos SUS, né? Representamos o SUS, defendemos o SUS, carregamos durante muito tempo, anos. Né? Eu tenho hoje 28 anos de concurso, mas eu tenho outros anos lá atrás, entendeu? Que a gente é SUS, que a gente defende o SUS, entendeu? Então, a gente precisa ser olhado, a gente precisa ser valorizado. A palavra valorização, o ano passado, ela foi muito citada. A valorização dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam de valorização. Cadê a tão sonhada valorização? Aonde está? Nós precisamos, sim, ser valorizados, tanto no salário, quanto no nosso trabalho. Na dignidade do na nossa dignidade. Né? A gente precisa chegar no nosso setor de trabalho, ter um ambiente acolhedor para nos acolher também. Porque o trabalhador precisa de acolhimento. O trabalhador não precisa de alguém que esteja lá assediando ele todos os dias. Isso mesmo. E hoje a gente tem muito isso, né? Que precisa ser combatido, precisa se criar políticas para se combater isso do trabalhador, porque isso acaba com o psicológico do trabalhador, né? Acaba com o psicológico, o trabalhador adoece mentalmente, fisicamente, e acaba que ele leva essa sobrecarga para a sua casa, né? E assim, eu quero dizer, Alice, assim, que eu quero te agradecer muito, né, por você estar estarmos juntos. E eu quero dizer ao Sintep que estamos juntos. E essa união, essa unidade que se fez, Sindisaúde e Sintep, a gente vai carregar ela, porque é os dois únicos sindicatos que tem no município. E os outros que estão se organizando para ter o seu sindicato. Que sejam bem-vindos, que a luta é válida. Não pense que tem algum dia fácil para o trabalhador. Não existe facilidade para o trabalhador. Eu sempre digo que os políticos estão organizados. Cada dia mais eles estão organizados. Eles olham o trabalhador de cima para baixo. Então, vamos nos organizar, trabalhador. E eu conto aqui com os trabalhadores, domingo, dia 16, né? Que estejam lá para se confraternizar. Vai ter muito sorteio,
né? Muitos brindes legal lá na nossa festa, né? E no primeiro momento a gente vai puxar a nossa assembleia. A gente foi olhar o estatuto, né, Alice? A gente olhou o nosso estatuto, a gente viu que não há impeditivos para que nós façamos uma assembleia no domingo. Então eu conto com cada um trabalhador para nós tomarmos a decisão da paralisação dia 18 lá na Câmara, porque nós precisamos estar lá, os vereadores precisam nos ver, que hoje está lá na mão deles, né? Tudo está lá na mão deles, né? Dos vereadores. Então, eles precisam ver a gente lá e que eles tomem a iniciativa. Nós esperamos que a Câmara nos convoque, né? Nos convoque o Sintep, convoque o Sindisaúde. Eles podem fazer isso, né? Eles podem chamar para dialogar, mesa de negociação, para uma negociação, para dizer aqui é assim, aqui é assado, entendeu? Que a gente possa levar os nossos jurídicos também, né? Para nos dar um amparo, né? E é isso. Né? Então, trabalhador, conte sempre conosco, estamos sempre à disposição. E mais uma vez eu quero reforçar aqui, Alice, não somos tumultuadores. Verdade. Não somos. Né? Tá aqui bem claro que não somos tumultuadores. E nem vamos tumultuar. E não vamos tumultuar. Nós só queremos que as leis sejam respeitadas e que o direito seja garantido em todos os seus âmbitos. Eu te agradeço, minha companheira. Você é minha companheira assim, de todas as horas. Nós sabemos tudo que nós temos passado, mas estamos aqui de pé e vamos continuar. Tá? E eu mando aqui um abraço, né, a todos os trabalhadores desse município, que serão, não é só a educação e a saúde, sim, todos os trabalhadores desse município serão impactados com o pacote da Previdência. Verdade. E eu convido vocês também para estar conosco terça-feira na Câmara, onde vai passar o segundo turno, né? Isso. E é isso. Vamos lá conhecer o que os nossos vereadores vão fazer com a nossa vida e o que nós, que somos os representantes do poder, podemos contribuir, né, com a mudança das nossas vidas também. É isso. Porque é justo e é legal. Quero agradecer a cada um que está aqui, que está participando. Se inscreva no canal, né? Cite a gente, comente, compartilhe, porque a nossa voz precisa chegar longe, a voz dessas mulheres guerreiras que estão aqui lutando pela saúde. Às vezes sou chamada em defesa do trabalhador. Sou chamada a velhinha do sindicato. Lá vem a velhinha do sindicato. Não sou a velhinha do sindicato, não. Eu sou a pessoa, uma trabalhadora que quero ver o trabalhador feliz. E eu sempre digo, o trabalhador merece o melhor dessa terra. É por isso que na nossa confraternização a gente não compra coisa ruim para o trabalhador. E mais uma coisa, trabalhador, tudo da nossa festa é bancado com recursos próprios. Né? Nós não temos lá não tem uma caneta de um vereador, de um prefeito, não, é tudo recurso próprio. E muito obrigada. Também queria encerrar dizendo assim, que pedindo a sensibilidade das nossas autoridades para rever a situação do trabalhador. Quando um trabalhador se aposenta, ele vive uma fase da vida profissional dele que ele nunca viveu, que é a aposentadoria. Então, é uma surpresa para o trabalhador, ele não sabe como é que vai ser aquela fase da vida dele. Então, já tem uma coisa que ele entra naquela fase, a maioria das vezes ele já está doente. Ele já está doente, ele trabalhou a vida todinha e ele, ao longo dos anos, ele perdeu a qualidade de vida porque perdeu parte da sua saúde. Então, o trabalhador, quando ele se aposenta, ele precisa ter condições de ter uma vida digna, de ter dignidade, precisa fazer parte da vida do trabalhador na aposentadoria dele. Então, que as autoridades se sensibilizem e vejam aquelas pessoas que estão prestes a se aposentar de uma maneira diferenciada e garanta o direito adquirido e a dignidade na vida do trabalhador. É esse o anseio
que o Sim Saúde tem para colocar para as nossas autoridades hoje no município de Altamira. Muito obrigado. Muito bom estar com todos e muito obrigado pelo apoio de todos.